Olá, amados irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Pastor Elias Santos com mais uma ministração de fé, de esperança, uma ministração para refletir, para pensar, para colocar em prática. Hoje eu quero estar ministrando sobre distrações. Distrações. Muitas vezes a gente se distrai com algumas coisas. Às vezes são até coisas que não, não afeta diretamente, mas afeta indiretamente. São coisas que muitas vezes é um afastamento. Me faz lembrar de Davi, né? Davi sempre estava na batalha. E um dia que Davi resolveu ficar em casa, as consequências foi grave. A espada entrou na sua casa, na sua família. Então, nós não podemos nos distrair. Nós estamos a serviço de Deus. Não podemos nos distrair. Aonde estivermos, estamos a serviço do Todo-Poderoso. Da mesma forma que os cavalos do diabo estão aí a serviço do mal, nós estamos a serviço do Pai das Luzes, né, para desfazer a obra do inimigo. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, entrar em entretenimento, procurar alguma coisa para se entreter. Não, nós não podemos. A gente percebe que quantos já foram atingidos espiritualmente e automaticamente espiritualmente atingiu o emocional, porque quando uma pessoa está debilitada, um afeta o outro. O emocional afeta o espiritual e o espiritual afeta o emocional, porque quando uma pessoa está debilitada, emocional afeta o espiritual, porque não tem força de orar, não tem força de se posicionar, não vê mais, não enxerga mais da onde está vindo as investidas do inimigo. Muitas vezes, tem situações que o inimigo sabe que está perto de Deus, Deus te dá algo que você pediu, está chegando o tempo de Deus te dar, o inimigo já começa a fazer de tudo para que você não venha desfrutar daquilo, mesmo que chegue até você, você não vai desfrutar. E às vezes você já recebeu, mas o inimigo não está satisfeito e vai fazer de tudo para você não desfrutar o que você recebeu. De repente uma pessoa casou, né, estava pedindo a Deus e chegou o momento do bom encontro e a pessoa casa e não desfruta do casamento porque foi atingido emocionalmente e afeta o espiritual, né? Aquela pessoa já não agradece mais a Deus, já não ora, já não, né? Então, é um descontrole emocional, né? Um descontrole emocional, acontece um descontrole emocional, aí vai afetar várias áreas, porque a pessoa não tem mais ânimo para orar, não quer mais estar junto de pessoas. Quantos pastores se conversam comigo? Pastor, eu quero me isolar, eu estou cansado, durante toda a minha vida eu vivi para as pessoas, agora eu quero viver para mim. Mas Deus não chamou ninguém para viver para si próprio. Nós temos que viver como o próprio Jesus, nós somos imitador deles. Ele viveu, ele deu a vida para que a gente vivêssemos. Então, como imitador dele, nós temos que nos desgastar na obra dele. Então, amados, é importante ter esse discernimento. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. É importante ter domínio próprio para saber o momento de falar e o momento de calar, o momento de seguir, o momento de parar. Não parar na caminhada, mas refletir, porque são muitas vozes, muitas vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus.
Não está ouvindo, é tanto barulho, tanta, né? Hoje em dia, principalmente com a tecnologia, tudo, né? E o que é que a palavra de Deus diz? O nosso Deus, nosso Pai, ele é tão educado, ele é tão maravilhoso que em Provérbio capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Olha só. Já o inimigo faz isso. O inimigo não faz isso. Nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é santo. Ele está à porta batendo. Aí quando diz aí, vamos levar para o lado do ministério. Aí não está dizendo que eu estou chamando quem tem patente, quem tem pastor, bispo, apóstolo, diácono, diaconisa. Não. Esse que estou à porta e bato. É voluntário. É aqueles que abrir, ele vai entrar. Ele vai entrar. Né? Quantos têm credencial e não estão ouvindo a voz de Deus? E quantos não têm, está ouvindo a voz de Deus, está sendo um voluntário. Amém? Então essa mensagem é para você. Você que diz, eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou diácono, eu não tenho nenhuma credencial. Deus não está falando sobre credencial. É um convite especial. É um convite especial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não está dizendo se pastor, bispo, cardeal, se alguém ouvir a minha voz, alguém ouvia, tem que ter alguém para ouvir, porque muitos já não ouvem mais a voz de Deus, muitos estão ouvindo a voz de muitos aí, menos a voz de Deus. Está ouvindo a voz do desespero, está ouvindo a voz da sabedoria humana, está ouvindo a voz de muitas vozes, menos a voz de Deus. E nós não podemos estar distraídos com nada. Nós não podemos estar distraídos com nada. O homem e a mulher de Deus, a partir do momento que você confessou Jesus, que se reconciliou com Ele, não se distrai mais com nada, porque Ele vai te usar. Ele não chama você para ficar enchendo banco de congregação, não. Ele chama você para você ser mais um soldado contra os cavalos das trevas aí que estão matando, destruindo. Deus nos chama para fazer parte do seu exército. Ele vai nos dar as armas para que a gente venha lutar. Porque nós temos que entender, irmãos, aquela que diz, João 5, 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que somos de Deus. Essa certeza, todos nós temos que ter essa certeza, o básico. O básico é saber que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Todo mundo jaz no maligno. Nós sabemos que somos de Deus, que estamos a serviço de Deus, que não podemos nos distrair de forma nenhuma, que nós sabemos que Ele nos chamou para nos usar, para nós sermos ferramenta, luz do mundo, sal da terra. Deus não chama ninguém simplesmente para pegar uma Bíblia para a congregação, segunda, terça, quarta. Não, Deus chama para você fazer a diferença na tua comunidade, no teu bairro, na tua faculdade, na tua repartição, você CEO da sua empresa, onde quer que você esteja, Deus te chama para fazer a diferença. Não é simplesmente para ser uma pessoa que bitolado ali, pegar uma Bíblia, todo dia não adianta. Tem gente que pega a Bíblia, leva a Bíblia, mas nem lê essa pessoa lê. Você diz, olha, onde está um versículo mais simples? Olha, Senhor meu pastor, nada me faltará, onde é que está? A pessoa não vai saber, porque a Bíblia está com ela só como tipo de algo para aparecer, né? Mas não tem que ser assim. Deus nos chama para a gente ser desbravadores, para ser soldado, para ser coluna. Amém? Então, é o básico. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, irmão. Por trás de uma separação, por trás de uma família desunida, está o quê? Está as obras do diabo. Por isso que a palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Essa distração, a pessoa se distrair, a pessoa querer viver uma vida de entretenimento, faz com que a pessoa não enxergue e não veja o que Deus tem para você. E é muito
prejudicial a pessoa passar por esta terra e não entender o que Deus determinou para a vida dela. Quando chegar na presença do Todo-Poderoso, que todos nós iremos passar, aí ele vai dizer, olha, eu te dei isso, te dei isso, te dei essas armas para você usar, você não usou. Ah, Senhor, eu não entendi. Por isso que nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Ah, eu sou um crente. Você crê em quê? Você é crente. Você crê em quê? Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, tem que fazer a obra que ele fez. A obra que ele fez, amar, perdoar, trazer pessoas das trevas para a luz. Não é isso? É um crente em Jesus. Agora, um religioso, ele vai olhar para o seu umbigo, ele vai querer status, ele vai querer poder, ele vai querer ser o próprio Deus, né? Mas só que um crente em Jesus Cristo, ele está aqui a serviço de Deus. Amém? Então não se distraia. Cuidado com a distração. Cuidado com o entretenimento. Cuidado. Ah, eu vou cuidar da minha vida. Essa semana eu estava falando com os pastores e ele disse, vou cuidar da minha vida. Eu tenho cuidado de terceiros, mas não tenho cuidado de mim. Tenha cuidado porque nós sabemos que quem cuida de nós é Deus. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou, ele deixa de cuidar da gente. Porque uma coisa é você estar num lugar que Deus determinou, que Deus te colocou lá. Deus te colocou ali. Mas, pastor, como é que eu estou num lugar que Deus determinou, que Deus me chamou para ali, se está surgindo um monte de oposição? Por isso mesmo, Deus te chamou para este lugar. Por isso que o inferno não está satisfeito. Tem situações que a gente está num lugar que Deus não determinou, como o Jonas, era para estar em Nínive, ele estava em Tarsis, e aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. E tem vezes que você está no lugar que Deus determinou, mas está tudo dando errado. Mas aparentemente está tudo dando errado. Né? Então nós não podemos nos iludir. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Cuidado, irmão, com aquelas pessoas que chegam para você. Ah, coitado, você tem que olhar para você, você está muito fraco, você tem que olhar para você. Isso. Tenha cuidado que essas pessoas não estão querendo teu bem, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para te tirar do teu propósito. Quando você sair do teu propósito, ela mesma é uma para te acusar. Ela é uma mesmo para te acusar. Então é olhar para frente, olhar para Jesus e mais nada. Olhar para Jesus e mais nada. Cuidado com a distração. Eis que estou à porta e bato, o Senhor está batendo. Está batendo, enquanto muitos que estão credenciados não querem, não estão ouvindo a voz de Deus, você está sensível para ouvir a voz de Deus. Enquanto muitos já acham que fez demais, evangelho não é aposentadoria. Ah, trabalhei tanto tempo, agora vou parar. Não, a gente não tira férias. Um homem de Deus de verdade, uma mulher de verdade não tira férias. Vai tirar férias, olha o que aconteceu com Davi. Davi ficou um dia em casa, olha o que aconteceu. Um peixe fora d'água, ele morre. Um homem de Deus, uma mulher de Deus fora do chamado, ela morre, ele morre. Tira um peixe fora d'água para você ver se ele aguenta muito tempo. Então, meu irmão, você fora do teu chamado, você está morto. Minha irmã, você fora do teu chamado, você está morta. Então, não se emocione, não se distraia. Não se distraia. O inimigo está aí para te distrair. Até com coisa. Deixa eu dar um exemplozinho simples. Aí você diz, pronto, final de ano agora. Aí eu vou para uma casa de praia, vou repor minhas energias, repor minhas... Será que você vai repor de verdade ou será que você vai perder o que você já tinha? Porque o soldado, ele é capacitado, o ouro, ele é provado no fogo. O valor do ouro é no fogo. Então, você se afastando do chamado, você vai repor as energias? Não vai. Isso é investida do inimigo. Isso é para te tirar do foco, é para fazer você parar. Meu irmão, o diabo não dorme. E como é que nós vamos dormir? O diabo não brinca de ser diabo. Nesse exato momento, ele está botando na mente de muitos aí para se suicidar. Nesse exato momento, ele está fazendo pessoas pular de edifício, de cobertura luxuosa, pessoas com fama, com dinheiro, com tudo que você imagina aí do mundo. Nesse exato momento, o diabo está fazendo ela pular das coberturas.
Nesse exato momento, pessoas estão dando entrada nos hospitais. Nesse exato momento, pessoas estão se reunindo para fazer crime. Então, o mundo espiritual ele é terrível. Então, nós, como Deus nos chamou para combater, Deus nos chamou para ser luz. Onde tiver as trevas, a gente chegar para clarear. Porque quando a gente chega, as trevas têm que ir embora. Aonde chega uma mulher de Deus, as trevas vão embora. Onde chega um homem de Deus, as trevas vão embora. Deus nos chamou, não foi para ficar numa espreguiçadeira, com a boca cheia de dentes, escancarado, esperando a morte chegar. Ó vida, ó mês, não. Deus nos chamou para estar na guerra, no fogo, sendo lapidado no fogo. Amém? Então, cuidado. Não se distraia com as coisas deste mundo. Nós não somos do mundo, nós somos cidadão do céu. Nós não somos daqui. Estamos aqui cumprindo a missão, mas nós não somos daqui. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, dá força ao teu povo. Dá força, o Senhor é o Senhor mesmo que escolhe, é o Senhor mesmo que chama, é o Senhor mesmo que capacita. Nos dá força, Senhor, nesta jornada, o bem contra o mal. Nós vamos sempre usar as armas que o Senhor nos dá, o amor, o perdão. Vamos sempre usar as armas de cima contra as armas de baixo. Pai querido, Pai santo, nos fortaleça, nos dá força, nos ensina, nos capacita. Em nome de Jesus, tira do nosso meio toda distração. Tira do nosso meio, Senhor, todo entretenimento, toda visão, toda catarata espiritual, toda visão embaçada, tudo aquilo que não nos faz enxergar legitimamente, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, é isso que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração para refletir, para pensar e para colocar em prática. Amém? Graça e paz.